Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Mais Saúde desta semana começa agora. Neste programa falamos da importância de serviços de atendimento de urgência e emergência. Confira o que produzimos. Tanto o SEAT quanto o SAMU atendem emergências. Mais Saúde vai explicar a importância de cada um destes serviços e as principais diferenças entre eles. Profissionais envolvidos em resgate se reúnem para uma competição. Os cenários, muito parecidos aos que eles encontram na vida real, ajudam também a aprimorar técnicas de salvamento. Quando a rapidez e a agilidade salvam vidas. Mais Saúde visitou uma pessoa que sobreviveu depois de um resgate que envolveu até um helicóptero. Mais Saúde esta semana fala de algo que pode acontecer a qualquer momento. Imagine só a situação. De repente, você encontra uma pessoa que precisa de auxílio médico imediato. Isso pode acontecer por diferentes motivos. Um acidente, uma queda, ou então você simplesmente percebe que a pessoa está passando mal, mas não sabe o que é. Você saberia o que fazer nesse momento? Nestas horas é fundamental chamar o resgate imediatamente. Mais Saúde foi conhecer melhor os serviços do SAMU e do SEAT. Eles são muito importantes e há uma diferença entre eles. Olha só. Eu colega dois ali na ocorrência. Central, Alfa 4, deslocando em Paulinho, para a ligação, percebe? Confirmando queda de mesmo nível, feminino, 63 anos, código 2, vai ser encaminhado para o Hospital do Trabalhador, terceiro. O SEAT ele é o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência. Ele é realizado pelo Corpo de Bombeiros há mais de 25 anos. O SEAT ele atende o trauma, que a gente fala são emergências de trauma. O que seriam essas emergências de trauma? São quedas de nível que a gente fala de plano elevado, são acidentes de trânsito, colisões envolvendo motocicletas, bicicletas, envolvendo os automóveis. Então toda essa parte de trauma é o Corpo de Bombeiros que vai atender através do SEAT. Esse serviço é realizado por militares do Corpo de Bombeiros que passam por um treinamento específico pelo curso de socorrista. Ele vai estar devidamente habilitado após esse curso de socorrista e assim vai poder trabalhar na ambulância nossa que a gente fala do SEAT. O pessoal do SEAT trabalha numa escala 24 horas. Então, durante essas 24 horas, os socorristas, a gente fala, são os nossos bombeiros, eles tiram esse plantão na ambulância e podem atender todos os tipos de ocorrências envolvendo trauma. Nessas 24 horas, a gente não tem como eu te falar quantas ocorrências são atendidas, mas em Curitiba, a gente fala que é uma demanda muito grande, o atendimento a ocorrências, principalmente envolvendo motocicletas e automóveis, é o que mais acontece, e atropelamentos também são o maior número de ocorrências que a gente atende diariamente. A perna da senhora não dói? Só alguns. Qualquer atendimento na hora que toca aqui, que fala a nossa sirene toca, a gente não sabe o que a gente pode esperar desse atendimento. Só chegando mesmo no local que a gente consegue verificar e consegue visualizar a ocorrência, visualizar o que vai ser o atendimento, mas a gente sempre está preparado para o pior tipo de ocorrência, Treinamento difícil, combate fácil, Então na hora da ocorrência a gente consegue atender da melhor maneira devido ao nosso treinamento especializado. Confirmando queda de mesmo nível, feminino, 63 anos, código 2,
PA 110/80, pulso 83, respiratória 20, saturando 96, coma 15, trauma 12. As principais lesões dela, uma contusão em tórax e uma fratura em braço direito, certo? O tipo colega 2 ali na ocorrência. Carro 10 básico, criança da UPA do Boa Vista para o Hospital Pequeno Príncipe. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel às Urgências, ele é um componente pré-hospitalar móvel criado dentro do governo federal em 2004 para atender as políticas de urgência e emergência na questão de atendimento pré-hospitalar. Ele é uma parceria entre o governo federal e os municípios ou o coletivo dos municípios que implementam na sua região. Existem semelhanças e diferenças entre o SAMU e o SIAT. A principal diferença é que o SIAT é um sistema, a sigla significa Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergências, e ele é inclusive anterior ao SAMU. Ele foi criado em 89 numa parceria do governo do estado com os municípios do estado do Paraná, e ele faz a mesma função, ou seja, componente pré-hospitalar, porém numa linha de cuidado exclusiva, que é a linha de cuidado do trauma, enquanto o SAMU ele é para todas as situações de urgência e emergência, todas as linhas de cuidado. De 1 a 40 anos de idade, a principal causa de mortalidade na população são as causas externas, ou seja, o trauma. Já de 40 anos para cima, a principal causa de mortalidade da população passa a ser as doenças relacionadas a problemas cardiovasculares e cerebrovasculares, ou seja, o infarto e o AVC. Então eu tenho um serviço especializado ao trauma que consegue me levar o paciente rapidamente a um serviço que pode dar conta daquela situação, e eu tenho um outro serviço que consegue dar conta das outras situações de urgência e emergência, como cerebrovascular e cardiovascular. E nós sabemos que, se esse atendimento for feito em até 1 hora, o resultado é excepcionalmente melhor do que o atendimento que chegar muito tarde ao hospital. É essa a justificativa de se ter um atendimento pré-hospitalar. Nós temos uma média de 1000 ligações todos os dias. Dessas 1000 ligações, nós temos situações que são duplicidade, ligações não completadas, e então geram uma média de 800 ocorrências todo dia. Só que dentro dessas ocorrências, nós temos ainda informações que não são relacionadas à urgência e emergência, temos trote, infelizmente, ainda, e, portanto, dessas 800 ocorrências, 470 vezes a gente consegue disparar uma ambulância para um atendimento em loco. Quando você liga o 92, você vai falar com um médico. Este médico tem como função qualificar qual é o grau de urgência, porque eu posso ter situações mais simples e situações bem mais complexas, e ele vai definir o recurso. Algumas vezes esse médico consegue simplesmente orientar por telefone, como numa consulta presencial com o médico. Nem toda situação que a gente consulta o médico ele tem que dar um remédio, às vezes só uma orientação. É a mesma situação. Mas algumas vezes sim, ele precisa deslocar uma viatura até o local para qualificar a urgência, ser os olhos e os ouvidos desse médico que está na regulação, porque ele não está na frente do paciente. Essa é outra função interessante do SAMU. Ele vai conseguir qualificar, junto com o médico regulador, se estamos diante de uma verdadeira urgência ou não, e combinar qual é o destino apropriado. Baixa complexidade UPA, alta complexidade hospital. Uma diferença importante que a população às vezes tem dúvida, e é importante salientar, é que o SAMU é acionado através de um número exclusivo, que é o 192. Por isso ele também é conhecido como SAMU 192. Já o SIAT, ele é acionado pelo 193, porque ele está dentro, administrativamente, dos bombeiros do Paraná. Então, 192 SAMU, 193 SIAT. O SAMU funciona muito bem. O SAMU, primeiro, ele é um braço da Política Nacional de Urgência e Emergência e está dentro do SUS. Então, o SAMU, ele é uma vertente do SUS, ele é uma política do SUS para a população. Logo, a gente não precisa, por exemplo, pagar nada na utilização do serviço, porque ele tem custo, é óbvio, manter um serviço desse não é barato. Mas o custo está sendo feito já quando pagamos nossos impostos. E a aplicação correta desses impostos, ele é revertido em serviços como o SAMU. Imagine você que 450 pessoas, em média, são atendidas todos os dias pelos serviços de urgência e emergência. Destes, 100 pessoas só no SAMU conseguem chegar a um hospital terciário para ter um atendimento qualificado à sua urgência. Isso é muito bom. Ter o SAMU foi o que possibilitou ter atendimento de urgência do trauma, atendimento ao AVC e ao infarto, assim, como nos melhores países do mundo, só que a diferença é que a gente não precisa empenhar o recurso naquele momento, ele já está pago. Foi
falado ali nos trotes, que atrapalham muito estes serviços que são tão importantes. Vale salientar que trote é crime previsto no Código Penal brasileiro. O infrator pode até mesmo ser detido e receber multa. E aqui no Paraná há também uma lei estadual que prevê a punição de quem cometeu o trote. A multa vai ser cobrada diretamente na conta da linha telefônica que realizou a falsa chamada de emergência. Mais Saúde vai para um intervalo e no próximo bloco a gente mostra um desafio de salvamento veicular.